Olá, boa tarde, bem-vindos ao Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Estou aqui com meu tablet a postos para receber os seus comentários, perguntas pelo WhatsApp da TV. E quem quiser assistir pelo Facebook ao vivo, vai aparecer aí na tela, pelo Facebook da RDC TV. Porque hoje eu não vou fazer o Watch Party, estou sem meu iPhone. Mas César Prestes está na praia e há de fazer pelo dele, para você assistir pelo nosso Facebook também. Pode assistir pelo YouTube também o programa e, claro, pelos nossos canais 24 e 524 da NET. O programa de hoje tem assuntos bem díspares, mas é muito legal. Nós vamos falar sobre enxovais de bebê, e outras coisitas mais que eu não vou resistir, com a Bia Mioranza, que é designer de interiores. A Bia está aqui ao meu lado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Veio toda linda, com um modelito muito bonito, de cores, interessante. Adorei. A Bia é prima da Cris Mioranza, né, Bia? Exatamente. Muito bem, vamos mostrar a Bia, que está toda linda aqui no nosso sofá. E a Verônica, olha só, aí está a Bia, ex-Bia. A gente vai conversar então sobre acessórios, enfim, para quartos de bebê, para quartos de criança. E com a Verônica, que ela está à frente do Centro Cultural CE Érico Veríssimo, Verônica Fernandes Matos, certo? A gente vai conversar sobre a programação do centro. Muita gente fica na cidade nesse período. Daqui a pouco também já é março, porque o tempo voa. E o Centro Cultural CE Érico Veríssimo está ali na Rua da Praia, na frente do edifício Santa Cruz, que todo mundo sabe é uma referência, pertinho da Praça da Alfândega, naquele trecho da cidade que a gente anda a pé, graças a Deus. Tem alguns percalços assim para se movimentar por ali, mas a gente curte o centro da cidade, agora com várias atrações, a Orla revitalizada, a Galeria Península. A gente tem muitas atrações, muitos motivos para ir para o centro da cidade. Tem o Margos, tem o Memorial, tem o Santander, o mercado público da cidade. Vamos curtir a nossa Porto Alegre. E com a Verônica a gente vai falar então da programação, do que nos espera para os próximos meses, a partir de março agora, no centro da cidade, naquele ponto em particular. E ela já me adiantava, vou dar um spoiler aqui, que esse ano o Centro Cultural vai participar daquela noite nos museus, é isso? Isso vai ser muito bom. Somos uma das instituições contempladas com o percurso esse ano, estamos muito felizes de participar. E o Dia dos Museus, a gente vai ficar aberto até 1h da manhã com uma programação toda especial, iluminação da fachada, vai ser muito bacana. Olha só, estou super curiosa, daqui a pouco a gente vai conversar mais. E com a Cris a gente vai falar dessas questões todas tão fofas, né, que as mães super se interessam. E tem um momento agora, acho que do ano passado para cá, o que nasceu de criança, e inclusive arquitetas tendo bebês, uma coisa maluca, né? Mas isso é ótimo. Para ti é ótimo o mercado, não é? É ótimo. E te estimula a criar, bastante, né? Sim, e renova o mercado, renova as ideias também, acabam se renovando, até porque as arquitetas acabam criando outras ideias e a gente vai embarcando nisso, né? Sim, vai desafiando, né? É muito te bom. trazendo problemas novos, muito bons. Mas os problemas, bons problemas novos. bem bonitinhos, bem bons de bem resolver, lindos, Bem né? maravilhosos. E sempre tem alguém interessado nesse assunto, ou é a própria mãe, a tia, a avó, a prima. Então, eu sei que hoje o programa vai bombar. Muito bem. A gente vai, então, fazer um intervalo comercial para depois voltar com os assuntos. Fica pensando aí alguma pergunta, alguma coisa que te interesse saber, que aí a gente vai encaminhando as perguntas para as entrevistadas e elas vão responder, certo? A gente vai então se afastar 2 minutinhos e já voltamos ao seu convívio. Fica aí, já sabe, né? Pode assistir pelo Facebook da RDC TV. A gente já volta. Voltamos, a gente vai conversar agora com a Bia Mioranza sobre os fatídicos enxovais de bebê. A Bia, que se chama Beatriz, mas todo mundo conhece ela como Bia Mioranza, então nós vamos chamá-la de Bia. E a gente quer saber tudo, o começo, como é que tu começaste a trabalhar nessa área e como é que foi? E tu não faz só isso também, que eu sei, né?
Não, não faço só isso. Eu sou uma pessoa assim multifuncional. Como, tipo, né? multifuncional Característica feminina exacerbada. Uma coisa assim, na verdade eu gosto de arte, né? Eu gosto de criar, eu adoro a criação. E isso aí, quando tu gosta de criar, ela vai para qualquer direção. Eu Claro. digo que se for motivada, eu consigo desenhar até um carro, quem sabe? Olha, atenção montadoras aí, indústrias. Estou aqui, viu? Me chama. Tem várias ideias. Então, assim, eu gosto muito de desenhar. Começou como um hobby. Eu tinha junto com a minha irmã uma loja de acessórios de moda. Bijuteria e acessórios mesmo, assim, brinco. Aqui em Porto Alegre, Canoas. E eu já estava muito estressada, porque era um ambiente com muitas mulheres, com bastante estresse, e eu resolvi começar a costurar. Porque hoje em dia está bem na moda a coisa da volta à costura, as pessoas têm voltado a costurar, mas na minha época não era uma coisa muito comum, né? Então eu fiz o primeiro curso de corte e costura, eu tinha 12 anos, por uma necessidade minha mesmo de aprender a costurar. Eu fiz também, mas fazer uma gola esporte, colocar um fecho, confesso que eu quase chorei. Imagina, eu comecei fazendo camisa masculina e cueca samba canção. Eu não sei por que o curso começava assim, mas eu sabia fazer camisa social com 12. Meu Deus, agora esporte é difícil, né? E a tem que fazer e virar, né? Aquela golinha Raglan que também tem todo um esquema para montar. Mas aí eu queria muito sair daquele ambiente de... Quem é empresário sabe muito bem o que eu vou falar agora. Eu queria sair do ambiente de paga boleto, paga boleto. Mas tu conseguiste sair do paga boleto? Como tu faz? Em que mundo tu vive, eu Bia? precisava sair do paga boleto e sentar numa máquina e costurar. Era isso que eu queria costurar. E com isso, nessa época que eu comecei a costurar, começaram a surgir os primeiros quartos de nenê. Até eu tenho uma pessoa que eu sigo, que eu sou assim, maravilhada por ela, que é a Vanessa Guimarães. E eu comecei a me interessar demais pelo trabalho dela. Comecei a pesquisar muito e ver como ela fazia para desenvolver aqueles quartos que eram um sonho, na verdade. Cada um mais lindo que o outro. E eu pensava, meu Deus, como que ela consegue desenvolver tudo isso dentro de um ateliê próprio? E eu comecei com isso, sendo um hobby. Eu acabei pedindo, assim, digamos, né, demissão. Eu vendi a parte que era minha da empresa para minha irmã e eu saí e comecei a ir atrás desse meu sonho de criar, de desenhar. Eu sou uma pessoa que adoro desenhar, eu desenho bastante, assim, né, desenho personagens. Então eu comecei com isso, primeiro com uma empresa que fornecia para grandes livrarias e fornecia já para gangue, essas lojas de departamento, né, coisa para quartos de criança. E depois eu migrei para quarto mesmo, decoração e design de quarto infantil, daí trabalhando com tudo, com desde o tapete, ajudando, auxiliando as mães a escolher melhor as peças de dentro do quarto, para que não tivesse aquela poluição, né, visual de como faz, na verdade, a Vanessa Guimarães, né, cria um estilo para aquele quarto. Então, quando tu entra, o ambiente está todo estilizado naquela mesma, né, até ele está padronizado naquele estilo. Então, era isso que eu procurava e, graças a Deus, com o tempo, já fui lojista de novo, né? Sim. Que é uma cachaça. Tu falaste que tivesse uma loja em Caxias? Sim. A minha loja era lá nas 18 do Forte. Olha. Era a Espaço Bebê. Então, eu tinha duas lojas. Eu tinha uma em Caxias do Sul e outra em Santa Maria. Então, eu cuidava das duas lojas e do ateliê próprio. Elas não tinham fornecedores de fora. Era todo o enxoval era desenhado por mim e fabricado dentro do meu ateliê. E executado no teu ateliê. Era executado no meu ateliê. Claro que tu tinha pessoas que trabalhavam contigo. Sim, eu tinha as funcionárias que me ajudavam, auxiliavam. Certo. E hoje, como é que está assim, a tua vida em relação aos enxovais? Como é que é a produção? Hoje o mercado mudou bastante. Até eu estava falando aqui, né, com a minha colega aqui, que hoje em dia já não é mais aquele bolo de noivas que se fazia antigamente, né? Eu até fico bem feliz que não seja mais assim, porque a gente procura agora fazer um enxoval mais enxuto,
uma coisa que tenha uma segunda opção de uso, que não fique só para o enxoval, eu vou fazer só tudo personalizado para esse bebê, e aí o próximo que vem, tu não consegue aproveitar nada, porque o enxoval ficou demais naquelas minúcias de nome, de bordadinho aqui, bordadinho ali. Então eu tento fazer uma coisa bem funcional para que seja aproveitado em outros ambientes até da casa mesmo. E que possa crescer com a criança também, né? Exatamente, que tem se essas cresce duas junto, alternativas. não é um investimento ruim. Porque com a história claro, o mercado já tem mudado bastante, né? E já passou esse boom meu Deus, de tudo personalizado, né? As pessoas pensam numa coisa bem funcional. E eu me preocupo muito eu com acho isso também. Claro, que essa questão do quarto infantil é uma questão delicada. Se tu fizer, algumas coisas não poderão ser reaproveitadas, né? Mas como tu falaste, tem uma inteligência ao fazer isso, né? Ao fazer escolhas, né? Sim. E eu fico muito feliz de ter mudado para ter mudado assim o mercado. Eu fico bem feliz dele ter evoluído para uma coisa funcional, que tenha um aproveitamento, porque as peças são bonitas e o material é muito bom. Então, às vezes, é o que eu mais escuto quando eu fazia os enxovais mais no início. Meu Deus, agora esse enxoval lindo, o que eu vou fazer com tudo isso aqui? Né? Porque agora eu não tenho mais o que fazer com isso, eu não tenho mais o que fazer com essa cabeceira que bordei à mão. Então, isso aí que eu não queria mais escutar. Eu queria que as pessoas me dissessem, não, Bia, vamos fazer o seguinte agora, vamos só trocar as capas e aí vamos continuar, né, com tudo. Então, assim, ó, tira aquelas linhas muito infantis do mobiliário, tira linha infantil demais em papel de parede, procurar uma estampa mais clássica que possa depois casar com... Mas isso pode trocar, né? Papel de parede mas a troca. grande maioria das pessoas, elas ocupam esse papel de parede, acaba ficando entre 6 pode ficar até 10 anos numa parede. Entendi. Não é todo mundo que tem, sabe, essa percepção do, eu posso estar trocando sempre. Não, as pessoas, elas querem uma coisa durável até... Tá, vamos ver umas imagens que tu mandaste, umas fotos, assim que for possível, mostrar as fotos da Bia. Olha que lindo. Esse enxoval fez muito sucesso. Que maravilhoso. É um enxoval lindo, um estilo indiano, na verdade. Pois é. Bem indiano. A Maria Júlia é super moderna. A Maria Júlia curtiu. Curtiu, me conta como é que foi isso. São tecidos que tu encontra no mercado? Sim, tu chegaste a mandar estampar ou não? Não. Eu até por uma questão, às vezes, financeira mesmo, que as pessoas, às vezes, não querem investir num tecido. A gente eu faço também. Vai aparecer algumas imagens, vão aparecer aí com tecidos de estamparia digital. Mas a grande maioria eu procuro usar os tecidos que a gente tem no mercado, porém não os mega convencionais. Não é uma coisa... Esse é um clássico, bem clássico mesmo. Olha esse do só, Pedro. um quarto preto e branco. É um branco com azul marinho. É branco e marinho. A gente tem feito muito preto e branco às vezes também. Preto e branco tem saído muito. Que acho que em outras imagens pode jogar uma cor junto lá pelas tantas, se for o caso, né? Esse é um enxoval clássico que, querendo mudar ele para feminino, é só tu colocar um rosa. Bem isso. Desenha uma coisa diferente na cabeceira, então ele tem um aproveitamento bom, né? Sim. Não precisa, assim, exatamente... Quando é o primeiro filho, não sei, né? Quando é o primeiro filho, dá pra fazer uma coisa que vá... Não precisa ser tão pontual, né? É só de menino, é só de menina. E a execução de tudo isso é no teu ateliê que tu faz? Tudo em ateliê próprio mesmo. Eu executo lá. Então, a gente está vendo, são duas imagens, né? Um quarto bem clean, um quarto branco, um quarto que depois, mais tarde... recebeu outras cores, né? Mas que ele tem a base dele mesmo é o branco. A base até para poder receber os outros acessórios que ele tinha, que são coisas coloridas. Tem essa coisa de fazer tudo no branco e depois colocar papel de parede com uma estamparia ou estampa digital com algum personagem, como agora a gente tem as lhamas, né? Que é um personagem que está em alta no momento, então ela pode colar ali as lhamas. Para tudo, lhamas são personagens em alta no momento no mundo infantil, é isso? No mundo infantil. Isso na decoração ou vem de algum filme, alguma série, alguma coisa? Vem vindo mesmo. Ele a decoração para quarto de neném, ela mesmo vai acompanhando mais ou menos o mundo da decoração mundial, né? Sim. Ele vai indo. O crochê que entrou com crochê, muita tricô, força. Né? O amigurumi.
Então a gente desenvolve os quadrinhos com amigurumi, tem muita coisa Para entrando. tudo, o que é amigurumi? Amigurumi são esses bichinhos feitos de crochê. Ah, são amigurumis. São os amigurumis. Então ele tá também invadindo mesmo o quarto do nenê. Não é só o... Eu acho que eu mandei aí algumas coisas em icorde também, que é o tricotin, que é uma técnica antiga. São coisas bem antigas que estão voltando. Estão assim. voltando, né? A gente pode ter uma relação, né, Bia, com outras coisas. As plantas da época das avós da gente, hoje estão super em alta, né? Alguns elementos, até formas e tudo, voltaram. E não só dentro daquele segmento vertente retrô, não, misturado a qualquer estilo, né? Isso é interessante. Sim, nossa, tem muita coisa bacana voltando. Eu gosto muito do estilo vintage, que volta assim, né? Pegam alguma coisa, uma pincelada no outro estilo. E ele entra perfeitamente no contemporâneo. É, uma coisa misturada com crochê, uma coisa retrô, né? Com o uso da madeira. Eu trabalho muito com outras arquitetas, até mesmo com a Cris, né? Arquitetas que desenvolvem uma parte do projeto e eu vou lá e estampo, né? Estampo o projeto, digamos, elas criam uns móveis, esse foi feito com uma arquiteta de Santa Maria, né? Certo. É a Glenda, e ela desenhou os móveis, ela repaginou esses móveis que já estavam lá. Ai, tomara que a Glenda esteja nos assistindo, não é? Lá em Santa Maria. Então, ele foi vestido, só fiz a roupagem dele para poder ficar mais confortável, né? Para ele ficar agradável aos olhos e também para o bebê, que é a parte que eu sempre digo mais importante do projeto do quarto de bebê. É o conforto, né, da criança. E a segurança do bebê. E segurança, porque às vezes a gente acha que as crianças não têm coisas, elas têm uma força mesmo, bebês, né? Sim, não, e tem materiais também, algumas ideias que não dão muito certo, né, para quarto de bebê. Elas são bonitas, assim, visualmente, mas sempre tem que lembrar que quem vai usar é um bebê e ele precisa de segurança. Não é bem assim, aquela criança já vem com uma herança de bronquite ou asma. Sim. Precisa observar muito bem isso, e se é fácil de lavar, se é fácil de colocar, né, para fora, tomar um vento. Eu me preocupo bastante com essa parte. Ai, que legal. As peças soltas que podem acabar dentro da boca, então isso aí é bem importante. Esse quarto foi feito ali, um mix entre o amigurumi, que são os bichinhos, né? Sim. Que também... Eu tenho uma dica que eu não me lembro muito bem quem foi que me deu, mas que é uma dica boa, que isso pode ser lavado, né, de algodão, pode lavar na máquina e depois, se quiser, pode colocar em um saco azul dentro do freezer. Bom, Oi? Que mata tudo. Verônica, o que é isso? O que essa mulher está nos ensinando? Isso, e aí mata tudo. Pro meu bebê. Então ele tem uma mistura entre o icorde, que é esse nome escrito Laura ali, que também vou fazer uma boa propaganda. É tipo uma corda náutica? O que é isso? Não, ele é feito, é uma coisa muito interessante. É uma corda ele é um tricô mesmo, tricotada? É uma maquininha que faz, vai enrolando a linha e ele vai fazendo isso aí como se fosse um cadarço mesmo, só que feito à mão. Sim. Então tem a Flores de Lima, que faz para mim ela tá, né, Cris de Lima. Flores de Lima. A Renata Moreira, ela faz esse trabalho lindo, lindo, lindo. Os meus amigurumis são feitos pela Magda, que também é maravilhosa no trabalho dela. Esse é todo feito em amigurumi, tem o cactus, tem as raposas. Lindo. É um tema bem atual, a raposinha também. E eu pretendo que ela fique muito tempo, porque eu sou apaixonada pelas raposas. Além dos ursos, né? O urso é um clássico. O urso é um clássico, né? O urso nunca vai desaparecer dos quartos infantis. Eu também amo demais, assim. Eu gosto muito, então eu gostaria que ficasse pro resto da vida. Mas as raposas eu me encanto, assim, de ver. Os tecidos são lindos. São lindos, É um tema que combina com vários tipos de tecidos, com o preto e branco, como eu combinei nesse quarto aí, que foi feito todo em preto e branco. E é muito bonito porque é muito bonito porque tu coloca o preto e branco e explode uma cor, né? Às vezes a cor dos bichinhos, que também é uma coisa fácil de tu retirar, né, do ambiente. Eu não quero mais que seja quarto de raposa. Então é legal que tu pode fazer uma coisa mais clean e depois usar pontuar
com esses elementos, né? E depois, eu não quero mais isso, enchi o saco, quero agora o Homem-Aranha, as princesas, sei lá, que é o que vai acontecer. Aí pontua de novo com esses outros acessórios, né? Com esse tipo de Muito decoração. bem. A gente vai a um intervalinho comercial e já voltamos para continuar esse assunto, porque a gente tem mais coisa ainda para falar, né? Tem, bastante. Bastante. Muito bem. Até já. Voltamos com essa delícia de assunto, quarto de bebê, com a Bia Mioranza. E a Verônica está ali só nos olhando e participa dessa conversa, Verônica, porque a gente tem muito assunto, não é? É um assunto bem vasto e ele já tem alguns anos que ele está em alta mesmo, né? As pessoas... E surgem coisas novas, parece que é tudo, né? Imagina quarto de bebê. Não é a mesma coisa, né? Tem as os modas... estilos, as cores, as modas, os materiais, né? Os bichos. Os modismos. É uma delícia, né? Recentemente pesquisei para minha bebê que está com... Que idade tem do bebê? Ela acabou de completar 10 meses. 10 mesinhos, olha que amor. Como é o nome dela? Gabriela. Gabriela, então tu tá te inspirando aqui, não, né? eu já falei pra Bia, eu quero trocar, porque eu tô falando pra ela, renova as necessidades. Você começa com um quarto que era pra ser o sonho, aí não é prático. Ah, é verdade. Aí você troca por um quarto de bebê prático, mas agora ela já não é mais um bebezinho pequenininho, ela tem outras necessidades. A gente vai ter que trocar, acho, né, Bia? A cama por uma cama Mais baixa. Vamos tirar o beijo. Pra ela ter autonomia Então, a gente no tava quarto. montando o projeto ali na espera. Acessar os brinquedos, tudo isso tem que pensar, São né? várias coisas, mas assim, eu estava até falando com ela que é um problema quando é a mãe de primeira viagem. Quando a gente pega num projeto uma mãe de segunda viagem, tem barreiras que tu já não enfrenta mais. Porque quando tu tem um sonho, às vezes esse sonho ele não é um sonho legal, entende? Não é uma coisa que vai dar certo num quarto de bebê. Mas tu convencer a mãe que aquilo não pode ser feito, é comprar uma boa guerra. Então eu, como já trabalho há bastante tempo com isso, eu já resolvi que eu não vou mais comprar certas guerras, porque não vai valer a pena. Eu vou deixar a pessoa triste, porque ela quer fazer alguma coisa que eu até... Falei pra ela que eu acho assim que é o maior absurdo que Por eu já vi exemplo, num quarto que é? de neném, o maior absurdo. Que é um Colocar absurdo? uma banheira em cima de uma cômoda de madeira. Como eu vejo alguns arquitetos fazerem e que eu não acho legal, não é bom porque o neném não é de plástico e ele se mexe. Então assim, o pessoal me diz, mas é só um período. Sim, mas aí tu vai fazer um gasto num móvel, tu vai modificar um móvel para dentro, colocar uma banheira que não é o certo tu usar um MDF com água, porque não dá certo. E aí assim, e toda essa coisa que tu vai modificar no móvel para um período de 3 meses que vai dar banho ali dentro do quarto. Porque depois, claro, E o que tu sugere? Eu sugiro que a banheira fique no banheiro, dentro do banheiro. Ou que se compre a banheira portátil, que, sei lá, eu sei que tem banheiros que não comportam dentro do box. Mas assim, eu prefiro que então compre uma banheirinha plástica e dá o banho em cima de uma cama de casal forrada com plástico. Isso vai dar certo. Assim como eu digo que às vezes, né, o trocador, ele tem um tamanho padrão, tu vai usar um certo período. Eu opto por trocadores que virem colchonete, porque eu acho interessante tu ter um colchonete para levar na casa de alguma visita que tu vá, porque aquele colchonete é dele, ele não vai estar arriscando sentar num lugar que, sei lá, que passou cachorro, gato tem alergia, que alguém sentou, esse horror de coisas que acontecem, né? Tu vai deixar o nenê dormindo direto no sofá da pessoa, até porque ele pode acabar vazando a fralda ou acabar vomitando no sofá da pessoa. Então, eu já prefiro, assim, que a pessoa tenha pense mesmo, reflita sobre as coisas que ela quer para esse ambiente, né? E peças multifuncionais, né? Como essa está falando, é interessante, né? Sim, precisa que ter tenham uma vida útil maior, né? Outras funções. Porque para a mãe de primeira viagem, nem ocorre que o bebê vai vomitar. Coitada da mãe. Bebês são lindos, são fofos. Estão sempre cheirosos, prontos para sair. Nossa, maravilhoso. Nunca vai acontecer nada. Imagina, eu vou cuidar tão bem que nunca. Pois é, eu sou aquela pessoa chata que fica lembrando, olha aqui, ó. O que pode acontecer, né? Olha, tem tudo olha isso. Só. A gente tem outras imagens, né? Da Bia. Vamos dar uma olhadinha? Pra gente se divertir aqui. Olha, são mostrando bem o quartinho. geek, ó. Bem na onda que tá no momento. Os pais, no caso desse bebê,
É o projeto da Glenda também, é a arquiteta de Em Santa Maria, que é maravilhosa. Preciso conhecer a Glenda. Glenda veio me dar entrevista aqui, Glenda. Glenda, vem. Alô, Glenda. Vai adorar ela. Ela é maravilhosa. Então, esse quarto também os pais são bem geeks mesmo, então eles pediram coisas de super-heróis. Aí, aquele tecido ali, ele é feito, ele é um tecido, é uma estampa digital, da estampa da cabeceira, e ele é bem, tá dentro dessa nova tendência de tu fazer o quarto com o mínimo de elementos dentro do berço, coisas fáceis de tu lavar, coisas mais práticas, espuma retinha, sólida. tô vendo que a espuma é retinha, assim, não tem... rolos, né, laterais, todos com zíper para abrir, para tirar o edredom bem simplesinho, não tem nada de bordado, ele é fácil de colocar na máquina, tirou, pendurou. Esse material desse edredom, ele é um material diferente, ele não é 100% algodão, ele é um material que ele tem, além dele ser muito mais durável, ele seca bem mais rápido do que o algodão, né? Não precisa passar, que é maravilhoso, né? Isso é uma bênção. Essa parte, vamos repetir, não precisa passar. Não precisa passar, esse enxoval Né, Verônica? ficou muito prático. Isso não existe na minha casa. Faz tempo que eu nem sei onde anda o ferro. Onde é que tá o ferro de passar? O ferro também é uma coisa que eu não gosto muito de ter contato, a não ser para, né? Algumas coisas são muito necessárias. Muito necessárias. Assim, olha, é um projeto bem clean também. Casal jovem que pediu, aproveitando os móveis que já tinham em casa, né? Móveis que são de herança. Vieram de herança esse berço já era bem antigo. Só foi mesmo dado uma pintadinha para ele dar acender de novo a madeira, né? A madeira que está bem alta, voltar à madeira natural. Com aparência de madeira, né? Não precisa pintar uma pintura com uma simples cor. na parede que não vai interferir, né, no resto do projeto. Enxoval preto e branco, que ele, trocando as cabeceiras, tu já tem um enxoval masculino, que esse é o primeiro filho do casal. Eles aceitaram bem as ideias de algumas coisas poderem ser aproveitadas para o próximo filho, né, já que ele já é um projeto para futuro. Então, esse enxoval ficou feminino e ele também se torna masculino só com um simples toque ali no enxoval. A gente muda ele todo, aproveitando o próprio enchimento deles, né? Sim, só troca o forro. Só trocam as capas. As capas. Só as capas. Muito bem. E então ele é Capa é uma grande invenção, né? Esse é outro trabalho que eu faço, naquelas coisas assim, que eu gosto de fazer coisas diferentes. Isso foi eu vi uma vez na internet, foi até uma coisa muito linda. Eu agora não consigo me lembrar o site para falar para as pessoas. Era uma mulher, uma americana, que perdeu o marido, o esposo, uma lembrança dele. Que ela pudesse lembrar dele com aquele elemento que ela tinha. No caso, ela dormia agarrada no pijama dele. E ela queria fazer alguma coisa em relação a isso. Sim. Então, ela criou um urso que ela coloca na cama e se chama Memory Bear. E para bebê é muito legal, porque ele lembra o tempo que o nenê era bebê mesmo. Tu faz um urso feito com a primeira roupinha dele da saída de maternidade, ou a saída de maternidade, ou as roupas, uma roupa mais legal, que tu goste mais do bebê. Então eu transformo o tip-top num ursinho. Isso deve ser um sucesso absurdo. Eu faço urso, faço unicórnio, daí tem vários modelos diferentes, né? E é com a roupinha mesmo. E é com a própria roupinha, não tem nenhum elemento de fora. Eu não gosto de usar nada que seja fora da roupinha. É só que é o Memory Bear. Então, esse é uma coisa muito legal. Eu vejo as pessoas assim, a mãe guardou aquela primeira roupa da filha, a filha vai ter um nenê e a mãe manda fazer daquela que era a primeira roupa dela, o acessório para o quartinho do nenê. Então, a vovó manda fazer, né, pro netinho, esse trabalho. Esse foi com a Lê Oliveira, que é uma designer também designer de decoração, né? E ela colocou nesse quartinho esse papel de parede, ela adaptou alguns móveis antigos e eu fiz a parte do enxoval com estamparia digital, onde eu usei a estampa do papel de parede nos elementos decorativos. Claro. É um enxoval que também foi para uma menina, mas vai tranquilo para um menino. Sim, ele não tem tempo, assim, ele é um enxoval bem... Interessante. Bem atemporal, assim, não tem um tempo X. E as almofadas
e tudo pode ser usado na minicama depois, né? Adaptado para minicama e pode ser usado por muitos anos ainda. É um quarto bem clean, né? Que ficou... E essa estampa desse papel de parede é da coleção nova da Vanessa Guimarães, que eu sou muito fã. Ah, Vanessa Guimarães, que tu falaste antes. Sim, a Vanessa Guimarães, ela também trabalha com desenho, com aquarela, né? Então ela cria os desenhos e depois ela cria as linhas de papel de parede e a parte de... Certo. E os enxovais também. Conheço uma pessoa que faz isso também. Muito bem, por sinal. É uma tendência também forte, né? Sair um pouco só do padronizado, né? Exatamente. Olha só. Esse também são trabalhos isso aí é um presente para chá de bebê, na verdade. É um presente para que tem um bodyzinho com a mesma estampa dos tecidos. É uma coisa que eu gosto muito. E tem o babador, lencinho. Tem isso, tem os acessórios, tem o bichinho que já vai enfeitar, né? Aquele cantinho especial, ele é bem perfumado, até para dar aquele cheiro de quarto de nenê, ele perfuma o ambiente. E as roupinhas ficam para uma linha de passeio, por exemplo. Sim. Vou na casa da Dinda, então eu vou todo produzido. Olha, né? que amor. O bebê vai produzido. O bebê pede roupa tão rápida que eu produzia minha filha 2, 3 vezes por dia. Aproveitar para usar pelo menos uma vez cada A criança queria dormir, a Verônica queria Não, ela queria gostar. Ah, não, o padre me vai de pijama, que mamãe comprou o pijama especial. Essa foi uma Essa é a proposta, favorita. uma proposta também de uma cliente também minha, né? Frida que eu amo Baby, que demais. ótima ideia, gente. Eu amo demais a Frida, a linha da Frida é muito linda. Então, eu criei esse quarto de nenê com muitos acessórios da Frida. Ai, que bárbara essa ideia. Aí apareceu só a almofada, eu até ia trazer ela fisicamente aqui hoje, não tive como trazer. Mas ela é uma coleção linda que é a My First Frida. Então tem tudo, tem até o body, tem babeirinho, tem tudo. Dá pra montar uma coleção. Né? Maravilhoso. Acho que até eu mandei uma outra imagem que tem outros... Vamos ver outra imagem, então? Acessórios que a gente tem que conversar com a Verônica, gente, pelo amor de Deus. Vamos mudar a imagem, a foto, para as seguintes. Aí é uma coletânea de alguns trabalhos. Certo. E aí seguem trabalhos que a nuvem, né, que também é um tema bem em alta. É, a nuvem também, né? Muito bom. O amigurumi, que agora vai ficar por um bom tempo em quartos de nenê, vão ver bastante. Aí a coleção como ficou, né? O quartinho. Sim, todo montado. O quartinho do Augusto. É super tendência, meio geométrico, tudo muito bonito. Cactos. Muitos cactos. Os cactos fazórios que estão. Uma coisa muito chique, Augusto. Olha, Mas a ovelhinha também está em alta, bem. Sai ali, entra na ovelha, que aqui pro Rio Grande do Sul ovelha é a preferida, nunca sai. né? Ovelha todo mundo gosta. Né? Como gostam, né? Mas eu amo também, é um tema muito bonitinho. É muito fofo. Olha só. Muito legal. Isso, vamos passando rápido as fotos para ver até o fim. Trabalho também eu tô esperando as fotos do quarto montado. Pode continuar mudando a foto, acho que deve ter mais. Não tem mais, era a última. E a gente estava tão feliz olhando as fotos. Nossa, muito legal. Deve ter mais, não tem mais, era a última. E a gente estava tão feliz olhando as fotos. Nossa, muito legal o teu trabalho, parabéns. Obrigada. Porque é um bebê que não é bobo. É verdade. Adorei. Muito bem. A gente vai de novo um intervalinho comercial rapidinho para conversar com a Verônica, depois que a gente tem muitos assuntos com ela. Até já! Continua em cena a Bia Mioranza e a Verônica Fernandes Matos. Ela está à frente do Centro Cultural CE Érico Veríssimo. E a gente quer lembrar que o Centro Cultural está lá na Rua da Praia e tem uma programação super bacana de várias formas de arte, né, Verônica? Conta um pouquinho para a gente qual é o propósito do Centro Cultural e o que a gente pode ver dentro, mesmo antes de março, antes desses eventos que a gente vai falar depois, né? O que sempre está lá? Se alguém está passando por ali, entra, vai ver o quê? Qual é o número da Rua da Praia? É 1223, bem em frente, como tu disseste, o famoso prédio. E
O Centro Cultural ele tem uma proposta muito interessante de contrapartida social. Ele é uma resposta da CE enquanto empresa pública, um retorno à sociedade. Então, as atividades são gratuitas, as oficinas daí são valores super acessíveis, que são exclusivamente para os professores. A gente não trabalha com aluguel de espaço, é sempre com contrapartida para a manutenção da própria sala, do próprio espaço em que é realizado. Então é um espaço que é acessível para o artista, é acessível para o visitante. Ele tem essa proposta de democratizar o meio artístico. E aí você vai entrar num espaço de 6 andares, exclusivamente dedicado à arte, que abriga não só as salas expositivas, de oficinas, um auditório maravilhoso com 158 lugares, mas também o Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul, que tem 42 anos. E o que tem nesse museu? Ele tem a história do processo científico de eletrificar. Ele vai guardar desde os grandes objetos, toda a história, desde a parte dos acendedores de óleo de baleia, Ai, que legal! até chegar na eficiência energética. Como a gente faz para ter um consumo consciente, como funcionam as torres eólicas. Então, tem experimentos que explicam a parte da física, que são interativos. Maravilhoso! Interativos. É lindo! Em que andar fica isso? Esse fica no 2º andar. No 2º andar. Mas, além disso, a gente tem o Memorial Érico Veríssimo, que são 2 andares, um interativo também, e um de originais do escritor, no 6º andar na nossa biblioteca, com móveis que você vai adorar, exclusivos, desenhados, especialmente para o espaço. Você vê a nossa biblioteca, você vai ficar doida por ela. E a adaptação do prédio para o Centro Cultural foi do Flávio? Foi do Flávio Kiefer, em 2002. E em 2002 a gente tem um 2º projeto só para a instalação do memorial, que daí é da Criaforma, do Alaor, que é lindo também. O Centro Cultural ele tem essa proposta de, na reforma, preservar o estilo arquitetônico anterior. Então é tudo muito bem sinalizado, muito bem marcado por ambos os arquitetos que participaram dos projetos de renovação, na questão de sinalizar o que ainda é histórico e que a gente consegue ver que é desde 1928, da parte do Adolfo Stern, que foi o arquiteto original, né, até o que a gente modernizou em aço escovado, os chãos de vidro que interligam 2 prédios que antes que não eram unidos. São detalhes arquitetônicos que têm propostas muito interessantes. Eu sempre recomendo que você for ao Centro Cultural com um grupo de pessoas, de umas 10, fazer uma visita guiada. Agendar com a gente. Vocês podem fazer, tem essa alternativa de ligar e marcar agendamento? Pelo site também pode ser. Site do Centro Cultural. 3 letras C de casa, EV de ericoveríssimo.com.br. Você entra lá, acessa a parte de visitas guiadas e agenda com a gente para um pequeno grupo. E a gente vai te mostrar os detalhes da arquitetura. Tem algum número mínimo de pessoas? A gente prefere com 10 para até ficar uma coisa coletiva mais interessante, mas não exclui a possibilidade de um agendamento para grupos menores. Certo. Na parte de programação, a gente tem oficinas rolando no momento. Tem um projeto muito bacana chamado Criarterias Identidade Cultural, com o maestro Renato Borba, que é piano e voz e composição. A gente começa agora, depois do carnaval, todas as nossas grandes oficinas, Esperanto, francês, teatro. Olha! Tem oficina Movimento Consciente para Maturidade, que a gente está começando agora. Tem biodança, a gente tem grupos de teatro que ensaiam lá. É um espaço super rico culturalmente e muito fácil de entrar, de acessar, tanto para o artista quanto para o público. Primeiro porque é no coração da cidade e segundo porque a gente não faz um edital fechado. A qualquer momento do ano, tem ideia de fazer uma oficina lá, como professor? Você acessa o nosso site, tem um formulário lá disponível, preenche, manda pra gente e a gente começa daí a conversa. Tem agenda, muito provavelmente você vai conseguir o seu espaço. Exceto, né, se você quiser abordar um tema que seja muito conflitante com aqueles ideais que a gente tem como proposta para o espaço, muito provavelmente a gente vai conseguir encaixar essa ideia de exposição ou de oficina, de atividade cultural lá. E é tudo gratuito, a pessoa não cobra ingresso e o Centro Cultural não cobra o espaço, é isso? É proporcional. Se você vai fazer, por exemplo, um evento para empresários em que é um seminário, custa R$500 o ingresso e vai usar o nosso auditório, a gente vai pedir uma contrapartida na proporção daquela arrecadação. Se você vai fazer um encontro para, por exemplo, Odisseia de Literatura Fantástica, são 2 dias de evento, um enorme de um público, mas é gratuito, é para um público escolar, é para editores.
a gente vai conversar diferente, vai acolher o projeto de uma maneira diferente. Por isso que eu sempre friso para as pessoas que a gente não trabalha com locação de espaço. Entendi. São projetos culturais avaliados um a um e a contrapartida sempre vai chegar no melhor interesse entre a preservação do espaço, que são as coisas que a gente precisa, lâmpada, tinta, tudo o espaço ele se mantém sozinho, não é a SEA que gasta com ele. Entendi. Né? A SEA dá as necessidades básicas, mas a coisa da infraestrutura artística para os projetos é a gente mesmo e os projetos que nós nos organizamos para manter. E um projeto grande vai acabar financiando vários projetos pequenos. Né? Nessa lógica, o espaço é sustentável. Ah, que bacana. E o Centro Cultural, como Centro Cultural, então tem quantos anos? Ele começou em 2002, a abertura. E em 2012 ele inaugura o Memorial Érico Veríssimo. E aí trouxe um novo fôlego para as nossas atividades. Muito bom. E a gente vai ter, a partir de março, algumas... a partir do dia 7, se eu não me engano, 7/3, a exposição Feminicidas. Maravilhosas. O Machismo que Mata, da Graça Craide. Ela esteve aqui conosco. Olha, a gente está vendo agora o prédio lá, olha que lindo. Ah, ele é belíssimo, modéstia. Gente, que bonito, ele iluminado. Então, dentro da arquitetura eclética você olhando de do frente, centro. você não tem ideia de como ele é grande, porque ele é um prédio longo. Ele é estreito, lateral. mas ele vai até Andrade Neves, não é? Ele vai quase até Andrade Neves, tem um pedacinho de lá que não é nosso. Olha só, que bonito. Ele é lindo. Bom, a exposição da Graça. Olha a biblioteca que eu te falei, como é bela. Meu Deus, linda. Que linda, Isso não? é uma bolha de paz no centro da cidade, gente. É só ir lá, ler um livro, curtir. Todas as vitrines têm material original do Érico. Olha que lindo. E essa biblioteca é para consulta local? É para consulta local, é para o uso dos visitantes passantes e para, digamos assim, a gente poder fazer uma visita guiada bem rica. Aí a gente consegue penetrar um pouco mais no processo criativo do autor naquela parte ali do memorial. A parte do terceiro é um pouco mais lúdica, tem a parte infantil, tem experimentos que você pode passar na tela, tem projeção. Aquela parte do sexto é mais para o pesquisador, né, para a pessoa que vai querer se aproximar um pouquinho mais do Érico. Ah, que maravilha. Das coisas que ele pensava. Que maravilha. E qual é o horário de funcionamento do Centro Cultural? Abre fim de semana, não abre? Só em alguns eventos? O Centro Cultural, ele funciona com abertura para o público de terça a sexta, das 10 às 19 e aos sábados, das 11 às 18. As programações de domingo são agendadas caso a caso. Daí é sempre negociado conforme a necessidade do projeto, mas via de regra a gente não abre aos domingos. É só para programação esporádica. Nem durante a Feira do Livro, aí a gente abre. É uma exceção, né? A gente não abre, mas a gente sempre abre, sabe? Não abre, mas abre, entendi. Não abre, mas abre. Conforme a motivação, Conforme a motivação. Porque o centro tá naquele contexto ali de porque não é tradição dos espaços culturais, cultura. né? Então acaba que não tem um público circulante. Se não tem um evento específico, não é tão... Não atrai. Então no domingo é um pouco mais calmo o centro. Né? Não é tão visitado. O sábado já é mais... Ah, entendi. Né? Tem uma população circulante maior. Mas quando tem um evento específico, a gente sempre abre. Claro. E vocês vão entrar então nessa Semana dos Museus, né? Vão fazer parte. A Semana dos Museus em maio do aí, IBRAM, né? em maio, com várias atividades. Sim, e aí Mas, então, já que a gente vai voltar, já está quase acabando. Graça. Fala, Graça. Aí tu vai voltar para falar dessa Semana dos Museus depois, em maio. A gente volta a falar e tudo isso. E a Graça Craide, ela inclusive já esteve aqui. 7 de março. A exposição dela, que é um mural lindo em sua violência, doloroso de olhar. Vale a gente muito deu a um pena, não vou dar spoilerzinho nenhum aqui. detalhe. A gente deu um mini spoiler do trabalho dela, né? Já inserido nesse contexto, nesse assunto. Né, que os nossos telespectadores já deram uma olhada e realmente é bem impressionante, né? E é um momento que a cada semana a gente espera, né, Bia, esquecer o assunto um pouco, mas é impossível, porque as notícias se sucedem, é um negócio que não sei o que acontece com o mundo, com os homens, mulheres, enfim. Eu acho que a Graça foi muito pertinente também na questão de relacionar a questão do porte de arma. Então, acho que essa é uma exposição que vale a pena visitar. Venham na abertura 7 de março, às 19 horas. Vai estar muito bacana conhecer a artista também, né? 7 de março, 19 horas, Centro Cultural Érico Veríssimo, na Rua dos Andradas, 1223.
Muito bem, obrigada Bia Mioranza, obrigada a você que está nos acompanhando até agora. Este foi mais um Arquitetura e Design, agora tem Le Folk TV. Beijo!